Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bitalk Podcast. O nosso podcast que é baseado em três pilares: comunicação, vendas e empreendedorismo. Ou seja, se você comunica, vende algo ou empreende, seu lugar é aqui. Meu nome é Marcelo Bento e hoje, com muito orgulho, eu tenho o prazer de entrevistar ele, que é especialista em direito patrimonial preventivo, Dr. Alexandre Tertuliano. Seja muito bem-vindo, Dr. Muito Alexandre. obrigado. Olá, tudo bem? Tudo bem. Doutor, para a gente começar, se apresenta um pouco. Fala quem é o doutor Alexandre para a gente. Doutor Alexandre, muito conhecido como Tertuliano também, que é meu sobrenome, Sim. é sócio do escritório ATC Assessoria Empresarial, que é um escritório especializado em direito empresarial preventivo, Uhum. né? Atuamos em áreas de proteção, em área também de resguardo, ajudando empresas e empresários no seu dia a dia, não só no seu negócio, mas no negócio da empresa como um todo, Uhum. né? Então, nosso trabalho é muito preventivo. Ajudamos no judiciário também, mas muito mais no preventivo. Legal. E doutor, o que diferencia essa abordagem da ATC em relação ao escritório tradicional, principalmente no contencioso? Então, na verdade, o contencioso, que é ir ao judiciário, ele Ah, legal. normalmente não é a melhor alternativa. Por quê? Porque o judiciário, ele tem um resultado incerto, você não sabe qual será o resultado, ele é mais trabalhoso, mais caro e não é planejado, não é por sua vontade. Uhum. Salvo os casos em que você entrou com a ação. Ainda assim, ele será incerto. O preventivo, que é a nossa grande proposta, é não precisar do judiciário, é você poder se programar e poder fazer aquilo que você gostaria estrategicamente, inclusive cuidando do seu caixa, do seu financeiro e das outras atividades da empresa. Uhum. Então eu costumo dizer o seguinte: o preventivo é muito mais inteligente. Eu achei uma ótima definição e faz sentido, né? Se a gente pensar como um todo, realmente é a alternativa mais inteligente, né? E continua sendo uma grande necessidade da humanidade como um todo, né? Para a Também. grande maioria das pessoas, e isso se estende aos empresários, empreendedores e Uhum. reflete nas empresas, o preventivo não tem sido a primeira alternativa. E a nossa ideia é dizer, olha, ela é a melhor e mais econômica, inclusive. Mais econômica em todos os aspectos, né? Se a gente pensar tanto no financeiro, na saúde mental e tudo mais, Nossa, né, o doutor? emocional, imagina, você pode fazer preventivamente evitando chegar uma notificação extrajudicial na porta da tua casa. Exato. Todo esse desgaste, né? Tudo isso. Exatamente. Doutor, uma outra pergunta. Vocês têm uma filosofia muito particular sobre o que é um pequeno e um médio negócio. Sim, sim. Qual que é a visão de vocês sobre o pequeno e o médio negócio? Então, a legislação brasileira, ela tem definições por nível de faturamento, o que é uma microempresa, uma empresa de pequeno Sim. porte, né, etc. Nós, no escritório, não olhamos nenhum negócio dessa forma. Para nós, todo negócio, ele tem a sua real importância. E o que acontece é o seguinte, não existe para nós pequeno negócio. Existe um negócio que, ao seu tempo e tamanho, naquele momento, estará sempre na mão de um grande empreendedor. Uhum. Porque independente do porte que o negócio está no momento, por trás dele, você terá sempre um grande empreendedor. Porque ser empreendedor no país é ser grande. É verdade. É ser grande. Para conseguir dar conta disso já é ser Exatamente. É grande, né? ser Mesmo o grande. pequeno negócio já é É ser ser grande. É grande. ser grande. Muito bem, muito bem. Doutor Alexandre, doutor Tertuliano ou doutor Alexandre, como você acha melhor de chamar? Olha, pode me chamar doutor Tertuliano. Doutor Tertuliano, vamos manter Tertuliano, então. Tertuliano, por Tertuliano, favor. Tertuliano. Muito bem. Doutor, vocês entendem que tudo é direito empresarial, é isso? Essa é uma outra filosofia que nós temos no escritório, Hum, que diz o seguinte: na academia do direito, o direito empresarial normalmente é uma caixinha como o direito civil, com todo respeito, sim. mas você tem matérias distintas, separadas. O que nós na TC entendemos dentro de uma empresa? Toda necessidade jurídica da empresa, ela é empresarial. Seja trabalhista, tributária, societária, não importa, ela é empresarial. Por quê? Porque nós olhamos a empresa como um todo. Tudo que nós vamos fazer em qualquer segmento tem um olhar lá na outra ponta, tem o reflexo, o que aquilo vai reverberar no fluxo de caixa, no procedimento da empresa, no seu dia a dia, na cultura organizacional da empresa, Sim. na missão, visão e valores que a empresa tem.
Então, nós não olhamos o direito empresarial como uma matéria específica, mas como tudo que está acontecendo dentro da empresa. Por isso, a união do empresarial com o preventivo dá certo, dá Muito resultado. bem. É isso aí. Não, e assim, é legal ouvir você, doutor. Por quê? Porque quando você coloca isso, você traz isso, para mim, um leigo, fica muito claro. E faz sentido. Realmente. E ajuda os empresários, principalmente, a entender o seguinte: normalmente no Brasil, você busca um médico quando você está doente. O Uhum. advogado não é diferente. A Ah, maioria das sim, pessoas sem dúvida. procuram o advogado quando alguma situação acontece. Nossa proposta é: podemos ser parceiro com um valor, com um investimento muito, muito menor do que os empreendedores imaginam Uhum. no dia a dia preventivamente, ajudando a empresa a ganhar dinheiro. Então, a nossa relação não é uma despesa com o advogado ou com o escritório de advocacia, é um investimento para melhorar a gestão da empresa. Ao invés de você contratar determinadas situações aqui, acolá e outra lá, um único escritório como o nosso tem condição de ajudar na gestão da empresa como um todo. Uhum. Acho que foi o Entendi. meu aqui que Opa, disparou. faz parte. Desculpa, disparou. Imagina, doutor, que isso. E, doutor, a gente falou essa questão, né, do direito empresarial, falamos de tudo dentro da empresa, né? E aí, vocês separam a gestão em duas dimensões, é isso? Interna e externa? Você pode explicar um pouco pra O que gente que a como que gente é essa chama de visão? interno e externo? Às vezes a empresa se preocupa com uma ou outra situação e eu vou distinguir elas aqui agora. Uhum, A empresa como um todo, ela tem que ser pensada nas suas duas frentes. E quais são? A frente dos negócios. O que eu vendo, o que eu entrego, o que eu industrializo, o que eu comercializo, a minha prestação de serviço, vamos dizer, da porta para fora, da seria porta isso, para doutor? fora. Então aí Tá. nós estamos chamando de externo. Então o que eu vendo, o que eu entrego. Então tem muita coisa para ser pensada aqui, ser trabalhada aqui preventivamente no aspecto jurídico. Uhum, Mas eu tenho o dia a dia interno, eu tenho a minha relação com o meu pessoal interno, meus problemas trabalhistas, a minha organização. Então, as políticas internas da empresa, as minhas regras de compliance. Então, existem duas frentes que precisam ser observadas. Porque a empresa, a gente costuma dizer o seguinte: ela é uma pessoa. Ela não é física, jurídica, mas é sim. uma pessoa. Uhum, E como pessoa, ela pode ter saúde, ela pode ficar enferma, ela pode viver e ela pode morrer. uhum. Então eu preciso olhar os dois lados. Eu sempre faço uma semelhança com o passarinho, que ele tem duas asas. E as duas precisam estar do mesmo tamanho para poder andarem bem, para ele poder voar e acertar aonde ele quer pousar. Uhum. Assim é uma empresa. Você tem a parte que você presta lá fora, mas você tem a sua atividade interna no dia a dia. Nós atuamos nas duas frentes. Muito bem, legal. Isso. E também, volto a falar, faz sentido, né? O avião não vai voar com uma asa menor do que a outra, Não, não vai não, atingir o não, objetivo, não, não não vai vai, chegar, não né? vai. Vai ter dificuldade. Uhum. E, doutor Tertuliano, qual que é o maior risco que um empresário não enxerga quando ele foca apenas na venda e esquece de olhar para essa administração aí interna? Então, na verdade, assim, você vai precisar sempre que o seu time esteja alinhado ao propósito da empresa. Para o seu time estar alinhado ao propósito da empresa, você passa por uma necessidade de comunicação muito clara de quais são os propósitos da missão, visão e valores, quem é a tua persona. Então, quando o teu time não está alinhado nessa comunicação junto contigo, você vende uma coisa e o teu time entrega outra. Uhum. Então isso é um problema, porque daqui a pouco o mercado começa a tirar crédito da tua empresa, porque fala, ele está me vendendo uma coisa, está me entregando outra, mas qual é o problema? É o alinhamento de propósito dentro da estrutura. E isso passa por uma comunicação que não é apenas falar. Você tem regulamento interno, você tem políticas internas que precisam ser ofertadas, esclarecidas, entregues e monitoradas para que as Uhum. pessoas possam sentir qual é o propósito até para que ela tenha maior valor agregado no que ela está fazendo. Uhum. Faz parte da própria pessoa ela se sentir bem sabendo o que ela tem para fazer. Sim. Então, acho que o empresário precisa ter essa comunicação interna de propósito. Até porque, quando a empresa vai tomando os seus portes, você vai agregando novas pessoas e o fundador ele vai tomando outras posições que precisa tomar realmente. Uhum. Mas na linha de frente ali, muitas vezes com o cliente, o teu colaborador, ele precisa ter aquele mesmo espírito que você tinha quando você fundou a empresa. Sim. E doutor Tertuliano, e aí onde a ATC entra? Ela
ela ampara a empresa do que ela deve fazer e a empresa vai tratar da questão de comunicar o funcionário. É isso ou não? O que a gente procura ofertar, e é uma ideia de mercado, é que você oferte um trabalho que você não apenas explica o que fazer, mas você pega na mão e ajuda a fazer. Hum, Nós fomos gestores de empresas durante muitos anos, né? Então, e principalmente de empresas familiares. Então a gente sabe o que dá certo, né? Sabe aonde pode evitar uma vaidade, um problema de sucessão que já está despontando, uhum. uma situação que não foi programada no resguardo do patrimônio da família, a mistura do patrimônio empresa, patrimônio pessoa física, sócio. Então a gente sabe aonde essas coisas precisam ser tratadas. A ideia é trazer uma proposta, mas ajudar a implementar e acompanhar. Ah, legal. Essa é a ideia. Entendi. Doutor, uma outra coisa, eu acho que cabe aqui até a gente falar, falando ainda de gestão interna e externa. No Brasil, tem um pensamento de que o que não é obrigatório, eu não preciso fazer. Pois é. Eu não sei se um exemplo seria a isenção do imposto de Pois renda, é, essas isso é coisas. da declaração, né? É. Então, eu escrevi, um dos livros que eu escrevi foi comentários, não escrevi sozinho, escrevi com outros colegas, mas me coube escrever, por sorte, eu gostei muito, sobre a obrigatoriedade, quando saiu a lei do Super Simples lá atrás, Uhum. a lei complementar, a obrigatoriedade de você ter ou não contabilidade formal por causa do Simples. O que acontece? Algumas empresas, por estar no regime do Simples, recebe a informação que, olha, não tem a obrigatoriedade de fazer uma contabilidade formal, Uhum. porque o teu faturamento basta para apurar o tributo. Isso é meia verdade, porque essa situação sim consolida-se pelo faturamento, mas é a contabilidade formal que te permite avaliar, inclusive, qual o melhor regime tributário, se é o simples ou se Sim, é seria um verdade. outro, Uhum. e inclusive a tomada de decisão. Sem contabilidade formal, você não tem condição de tomar essa decisão. A mesma coisa acontece no exemplo que você comentou, que é muito bom, que é a entrega ou não da declaração de imposto de renda. Algumas pessoas falam assim: eu estou desobrigado porque eu estou isento. Tudo bem, você está desobrigado, mas a melhor alternativa é não entregar? E se amanhã ou depois você precisar fazer um financiamento, precisar algum trabalho de mercado na área financeira, o primeiro documento que vão te pedir é a declaração de imposto de renda. E Uhum. o que aconteceu? Você não Você não tem. fez. Por quê? Porque era isento. A mesma coisa, a contabilidade formal ou não para quem está no Simples. Olha, eu não preciso, porque eu estou no Simples. Mas espera um pouquinho, você não precisa para apurar o tributo. Mas e o restante? E as decisões? Como você sabe aonde o dinheiro está melhor sendo utilizado dentro da tua estrutura? Uhum. Qual é a despesa que destoa com o teu nível de faturamento? Se você não tem uma contabilidade formal, você não consegue enxergar isso. Você não vai ter acesso a Então, essas essa história informações, de né? eu não ser obrigado e eu descansar nessa fala, me acomodar e achar que eu não preciso fazer, é uma falácia. Você tem que fazer mesmo que você não esteja obrigado, porque por outras razões e outros motivos, você vai ter utilidade. Como, por exemplo, a declaração de imposto de renda. Sim, exatamente. Ó, isso daí fica uma reflexão importante, hein, gente? Para todos nós. Porque se a gente pensar de 100% dos brasileiros, quantos por cento será que tem esse pensamento, doutor? Ah, eu não tenho encontrado muitas pessoas que vão Que- nessa linha que eu estou falando, não. Exatamente, todo mundo vai A na grande outra. O isento maioria é fala, ah, livre. estou isento, então descanso, não preciso fazer. Uhum. Até porque o país é cansado de burocracia. Sim. A gente entende. Só que esse ponto a gente precisa refletir sobre ele. É importante. Não, legal, ótimo. Belo esclarecimento, doutor. Doutor Tertuliano, agora mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro, eu queria falar sobre holding, mas antes da gente falar, você pode explicar o que que é uma holding para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Sim, claro. Bom, as holdings, durante algum tempo, elas, em algum momento do mercado, as pessoas interpretam holding de maneiras equivocadas. Mas holding nada mais é do que uma empresa legalmente permitida por lei, cujo objeto social dela é participação. Claro que eu tenho holdings diferentes, holding patrimonial, eu tenho holding familiar, eu tenho holding financeira, imobiliária, que se destinam a fins específicos. Uhum. Mas uma holding nada mais é do que uma empresa de participação. E qual é o benefício da utilização da empresa holding? As holdings elas são utilizadas para definir aonde fica melhor acomodado o patrimônio da família e da empresa, Uhum. afastando a hipótese da desconsideração de pessoa jurídica e afetação da pessoa física,
que muitas vezes afeta o patrimônio da empresa. Eu sempre falo de exemplo, uma situação que teve no Rio de Janeiro, um camarada que por 25 anos trabalhou na Petrobras, Aham. arduamente, juntou um dinheiro, montou uma pousada, veio a pandemia, parou tudo, ação trabalhista, numa ação trabalhista, o juiz penhorou a pousada dele, fruto de um Nossa. trabalho de 25 anos. Se a pousada tivesse numa hold, não tinha tido esse problema. Claro que teria outros caminhos para solucionar essa Sim, situação sim. no aspecto trabalhista. Aqui é só um exemplo. Então, a holding, ela é uma empresa de participação com legalidade estabelecida na lei das SAs. Então, a lei das SAs, ela fala da existência das holdings. Ela tem essa previsão. E é um caminho legal, importante e que pode ser feito. Olha, eu tenho pessoas que moram fora do país, fazem empréstimos lá no Reino Unido, por exemplo, que comentam que os juros da rainha é mais barato, Uhum. né? E fazem aportes desses empréstimos aqui no Brasil para compras de imóveis Sim. e colocam eles dentro de uma hold. E lá no Reino Unido, eles fazem essa operação financeira, pagam ela por lá, legalmente, tudo certinho, só que fazem esse investimento aqui. Colocam aonde? Dentro de uma hold. Então, hold não tem porte de família, não tem porte de empresa. Toda família pode abrir uma hold até sem ter nada, para quando tiver já começar colocando dentro dela, Uhum. entende? Então a hold é uma pessoa jurídica de participação, E como que a ATC trabalha essa proteção para empresas de diversos portes? sempre personalizado. A Uhum. gente vai sentar com o empresário, a gente vai sentar com as famílias, principalmente empresas familiares, Sim. e vamos fazer um desenho sobre cada aspecto patrimonial envolvido na circunstância daquela família. Então não tem um produto pronto que você abre a gaveta e entrega para todo mundo isso aqui vale. Não faz, isso não existe. O que existe é um estudo que se faz, não somos só nós, né? Quem trabalha assim faz Sim. isso. Você faz um estudo e adequa aquela família e aquela empresa ao melhor cenário de proteção. Entendi. Então, pelo que eu tô vendo, sempre o trabalho da ATC é uma coisa personalizada. É isso, doutor? Sempre Sempre sentar, personalizado. ouvir, entender para ver a melhor solução, a Até melhor porque opção. a gente tem por objetivo não deixar a empresa perder a sua própria linguagem. Uhum. Então, eu não coloco a minha linguagem dentro da empresa. Você Eu se adequa. respeito a dela e me adequo a ela. Poxa, legal, Entendeu? bacana. Doutor, você tocou num ponto que a gente vai falar um pouco mais para frente, mas agora eu fiquei curioso. Você falou muito das empresas familiares. Sim, Você tem ideia aproximadamente de quantos por cento no Brasil das empresas são empresas familiares? passam de 90%. Ô, louco. Sim, E tem muita empresa por no Brasil, número né, de doutor? CNPJ, passam de 90%. É muita. Passam de 90%. Por número de CNPJ. Uhum. Não por porte de faturamento nem de economia, mas por número de CNPJ. Claro que existem empresas familiares de porte muito grande, mas o maior problema não é só isso. A questão é a seguinte: a grande maioria das empresas familiares sucumbe na terceira geração, não passam Hum. para a quarta. As que passam de segunda para a terceira já não são muitas, mas da terceira para a quarta, muito difícil, por falta de um planejamento de sucessão. Uhum. Ainda existe no Brasil, infelizmente, a figura do filho do dono. Isso não é sucessão. Isso é o Sucessão, herdeiro, né? esse é o O herdeiro. sucessor é Sucessão é diferente. você preparar que pode ou não ser seu filho, não tem Sim, claro, problema, exato. porque a pessoa ela pode ser proprietária do negócio sem ela fazer a gestão. Sim. De uma maneira profissionalizada, isso pode acontecer. Ou ela pode ser preparada para poder fazer a gestão profissionalizada. Uhum. E há muitos casos em que os sucessores, às vezes, elevam o valor do negócio justamente porque se prepararam. Então, não se perde a história que os trouxe até aqui, eu sempre Claro. falo isso. A história que nos trouxe até aqui ela é importantíssima, ela Sim. nunca pode ser esquecida. Mas o daqui para frente exige preparo. E em alguns casos, quando feito esse preparo, o resultado ainda sai melhor do que o passado. Uhum. Muito bem, muito bem. Doutor Tertuliano, você deu o exemplo desse funcionário da Petrobras que teve essa questão com a pousada, né? Sim. Agora eu queria saber se tem algum outro exemplo para figurar, mas um exemplo de sucesso que, dando atenção para a empresa, falando, né, essa assessoria da questão da holding, alguma coisa que protegeu o patrimônio de Olha, algum sobre questão cliente. de proteção de patrimônio, vou separar aqui em dois pontos, tá? Tá. Uma sucessão que aconteceu em vida muito legal, que é a sucessão da Copenhague. É um Hum, exemplo maravilhoso. A filha chegou em um momento em que todo mundo achou que não, mas ela é só filha do não. Ela estava preparada, foi se preparando poxa, olha que legal. e trouxe e exponenciou
a empresa muito mais. Então, isso é uma sucessão muito bacana. Agora, sobre o ponto de vista de sucessão com o holding, que a gente pode dizer é o seguinte: faleceu o Silvio Santos. O que aconteceu? Nada. Tudo Continuou estava tudo. programado em holding, distribuído dentro da família, a família pacificada, que é um excelente negócio também, a pacificação da família, e nada aconteceu. E ninguém pagou muito mais por isso, porque essa é uma outra situação. A holding promove um resultado tributário muito mais econômico do que o trivial fora dela. Uhum. Então, esse é um negócio. Então, esses dois grandes exemplos a gente tem aí na prática, tá aos olhos de quem quiser ver, tá por aí. E exemplos conhecidos, né? Conhecidos, são exemplos Uhum. conhecidos. Não, legal, doutor. Muito, muito bacana. Muito bacana. E é legal porque isso desmistifica um pouco essa questão, né? Que nem você falou também agora há pouco, a holding. Quando a gente já pensa em holding, claro, agora foram grandes exemplos, mas, É o né, que a gente já. ouve falar assim, ó, holding, offshore, Uhum. trustee, são a utilização de paraísos fiscais. Esse tipo de situação são todos legalmente permitidos. O problema é que eles normalmente vêm a público misturado com uma situação que foi ilícita. E aí as pessoas Exato. acabam alinhando, Atrelando, né? atrelando uma coisa a outra, mas não tem nada a ver. Até porque existem outras coisas ilícitas que estão totalmente fora disso também. Então, se for assim, não pode fazer nada. Mas não é isso. Na verdade, são atos lícitos previstos legalmente e que podem ser tratados e cuidados. A gente tem aqui países próximos do nosso que oferecem negócios estrangeiros nesse sentido Uhum. muito bons, né? Então, a gente conhece, visita, faz parte de algumas organizações internacionais que ajudam empresários fora do país em situações que são totalmente legais, previstas em acordos que evitam a bitributação, Sim. né, entre o Brasil e o outro país. Isso tudo é legal, tá tudo certinho, né? E Então, doutor, desculpa, por favor, por favor. então é desmistificar esse assunto que eu acho que é importante para as pessoas. Uhum. Achei muito bom esse ponto que você colocou, doutor. Em geral, quando essas coisas vêm para a grande massa, para a grande mídia, elas estão atreladas a alguma coisa de ordem ilícita, só que aí para a É. população fica na cabeça, ah, holding é ilícito. Ó, Não, hoje de né? manhã saiu nas mídias a respeito de uma mega operação da Polícia Federal relacionado a uma rede de postos de combustíveis. E aí falou, a dificuldade é porque eles tinham offshore e tal. Então você vê, Já. relacionou offshore com algo ilícito. Uhum, A offshore não é ilícita. Agora, se o que foi levado para ela está lícito ou não, é outra história. Mas a offshore exatamente. é algo lícito, Uhum. né? Previsto na legislação internacional. E, doutor, outro ponto que você também mencionou agora é a questão de legislação internacional, evitar bitributação, né? Isso é uma coisa que, assim, é totalmente dinâmico também, né? Isso daí vai acontecendo, tratados, acordos vão sendo feitos, desfeitos, tem toda uma Normalmente os dinâmica. tratados de acordo para evitar a bitributação, eles têm uma perenidade. Eles são juridicamente mais sustentáveis ao longo dos Ah, tá. anos. Não é uma coisa que fica tendo alteração como a gente tem na política interna. Uhum. Então, essa relação internacional, ela normalmente, uma vez estabelecida, ela é respeitada por muitos anos. Até porque uma alteração ensejaria o movimento de todos os lados, Sim, né? Então, diferente do que acontece, por exemplo, a legislação tributária aqui no Brasil muda o ano inteiro. Uma legislação tributária internacional, não. ela já é mais Ela é mais perene. Ela perene, traz perene. segurança jurídica por tempo. Uhum. Legal. Doutor, retomando agora também que eu pensei, principalmente no caso da Copenhagen que você falou, né? Em relação a perpetuar a empresa por gerações, que nem a gente teve um Sim. case, dois cases muito bacanas que você mencionou. Como que a proteção patrimonial, como que ela conecta e coopera com a sucessão empresarial? Olha, ela traz a previsibilidade. Eu hoje, como empresário, eu posso, dentro de uma holding, planejar a sucessão, tanto da minha empresa quanto do patrimônio, organizando o que eu quero que vai para a mão de quem Uhum. e com que poder e em que momento e de que forma. Isso tudo de uma maneira planejada, estruturada econômica e tributariamente muito mais razoável e econômica mesmo, sem dúvida nenhuma. A Sim. economia é estrondosa, é muito grande, não é pequena. Então, isso pode ser feito hoje com planejamento
e com a previsibilidade, com travas de segurança, inclusive. Eu posso fazer um planejamento e de repente tem alguma coisa que pode dar errada no futuro? Não tem problema. No meu planejamento eu coloco cláusulas que limitam certas circunstâncias e se elas acontecerem, destrava ou trava alguns aspectos para manter a segurança do projeto de hoje. Então, é um planejamento muito estratégico. E, doutor, poxa, isso é brilhante, né? Mas assim, aí agora fiquei curioso com o seguinte ponto. Vamos supor que vocês foram contratados da ATC para fazer toda essa assessoria, perfeito. Só que as reuniões com as partes são sempre tranquilas, cautelosas e harmoniosas, ou às vezes. Imagina. Na verdade, a gente lida com empresas familiares há muitos anos e a gente sabe que esse é um ponto. Tem muitas coisas que a família precisa tratar e tem medo, tem receio, tem travas, né? Tem certos bloqueios e não tratam e precisam ser tratados. Então, parte da implantação de uma governança corporativa que a gente ajuda também a Uhum, implantar é sentar com a família, com os sócios envolvidos na família e todos os seus familiares, claro, a depender do tempo e do caso, né? sim, sim. E tratar o que precisa ser tratado, ou seja, trazer para a mesa aquilo que ninguém está querendo falar, mas precisa ser falado. Porque a gente precisa pensar. Lembra que eu falei há pouco que a empresa é uma pessoa Sim, e ela tem saúde. tem que Ela tratar, pode ficar exato. enferma e ela pode morrer. E a gente tem que contar isso para todo mundo. E se a gente não tomar ações que permitam estrategicamente a saúde dela, daqui a pouco nenhum ser da família vai ter proveito daquele negócio. E você pode perder um legado, uma história de Sim, família, porque sim. além do valor financeiro, tem o nome de uma marca, de uma família que estão atrelados a uma história. Uhum. E aquilo tem um poder, um valor muito grande. E a ideia é trazer preservação para isso. Então a gente senta com a família, fala de coisas que eles não falariam normalmente, mas sai dali resolvido. Bom, então resumindo, eu tô vendo que a ATC, além do direito, né, da advocacia, da contabilidade, também tem a psicologia, tem a terapia, tem Ah, isso, multifunções aí, isso né, faz doutor? parte, faz parte. Eu fiz algumas imersões e treinamentos específicos na minha carreira e reverberamos isso dentro do escritório. No escritório a gente sempre tem um lema. A gente sempre tem que estar estudando pelo menos 2 cursos. Uhum. Então, nesse momento eu tenho colegas no meu escritório que estão em treinamento e em imersão. Alguns. Por quê? E por que que eu falo 2? Você deve sempre estar estudando alguma coisa que você gosta e outra coisa que você precisa. A que gosta vai exercitar a tua mente para ajudar você a fazer a que precisa. Sim, porque é a Mas partir do sempre prazer, né, vai da ser recompensa, e aí a exatamente. outra Sempre você é tem que estar obrigação. fazendo alguma coisa, sempre você tem que estar se atualizando. E isso é algo que a gente valoriza muito dentro da nossa estrutura. Uhum. Muito bem, muito bem. Doutor Tertuliano, quanto custa prevenir um problema versus resolver um litígio? E você consegue figurar com valores aqui para a gente ter uma ideia? Eu vou fazer 2 exemplos, tá Uhum. bom? Primeiro, a solução de um problema fora de um litígio, ela pode perpetuar um negócio. Eu vou explicar. Quando nós dois vamos ao judiciário litigiosamente, nós estamos brigando por alguma coisa, só um de nós vai ganhar. E vai ganhar uma vez. Então, um vai ganhar e vai ganhar uma vez. Nós não vamos mais fazer negócio. Nós sairemos desse litígio brigados, rompidos. Uhum. Agora, se nós fizermos um trabalho preventivo entre as partes, talvez dessa ocasião a gente não ganha tudo o que gostaríamos de ganhar. Eu ganho um pouco, você ganha um pouco. Só que a gente faz negócio o resto da vida. Ou seja, vai acabar ganhando muito mais do que Muito em uma mais, o causa. resto da vida. Sem falar que pode perpetuar pelas nossas 2 gerações também. Sim, sim. Entende? Então, a prevenção ela é sempre o melhor negócio e você não consegue muitas vezes mensurar. Agora, existem negócios. Nós assumimos recentemente uma situação de um grupo que tinham problemas trabalhistas muito sérios, que para eles passavam de 2.200.000 em valores originais, valores históricos, ou seja, sem correção, sem Uhum. acréscimo. 2.200.000. Nós tratamos o assunto da forma preventiva, resolvemos tudo por algo que ficou na casa de 350 mil. Nossa, olha isso. Essa foi a economia. De 2.200.000, gastaram 350. Uhum. Não, isso. Mágica? Não, não tem mágica. Tem trabalho. Bastante.
mas vale a pena. Poxa, que O legal. preventivo vale a pena. Que belo exemplo. O preventivo vale muito a pena. É muito legal ouvir você, doutor, porque até para quem está nos acompanhando também, em todos os aspectos, em todas as esferas da nossa vida, o preventivo sempre vai valer a pena. Em alguns outros episódios do podcast, doutor, a gente falou com educadores físicos, proprietários de academia, Sim. e o exercício físico preventivo é É. muito melhor do que tomar o remédio, se tiver um problema depois, fazendo uma analogia, né? Bem simplesmente é o cinto de segurança, né? Exato, o cinto de segurança preventivo, ótimo exemplo, Não doutor. quero colocar o cinto. Tudo bem. O E dia uma que freada sofreu o forte, um acidente, acidente. o cinto teria resolvido muita coisa. Dá para pôr o cinto depois? Não. Já machucou. Às vezes não tem mais solução. Gostei da analogia do cinto, eu não tinha Pois é, pensado. pois é. O cinto é uma delas. Exatamente. Doutor, qual que é o erro mais comum que vira contencioso porque não foi prevenido a tempo? O combinado verbal. Combinado verbal. O combinado verbal. Tudo tem que estar no contrato, tudo tem que estar escrito. Somos amigos? Somos, mas assina aqui, ó. É, já que está sendo feito Por um favor, negócio, é importante assinar. tem que ter o contrato e tem que estar assinado. O combinado verbal, ele não é cumprido. E mais, ele não perpetua nas gerações. Eu tive um caso em que os sócios estavam na mesa e eles tinham negócios e entre eles estava tudo bem, muitas coisas muito bem combinadas, todos são grandes amigos e tal. Mas um dos filhos de um deles falou a seguinte frase na mesa comigo: olha, tá tudo bem entre vocês e o papai. Mas o dia que o papai morrer, eu não sei de nada do que vocês têm combinado. E ele não estava errado, né, doutor? Ele Porque não o tá combinado era errado. entre eles dois no Ele não fio do tá bigode, errado, como se ele chamou fala. atenção para todos, dizendo o seguinte: Olha. vocês não estão documentando o que deveria documentar. Então, o Poxa. maior erro que o empresário pode cometer é não colocar no papel. Assina. É objeto lícito, legal, põe no papel. Não, já vai ser feito, vai ser cumprido, tá tudo certo, por que Agora, não tem fazer, né? muitas coisas que as pessoas não conhecem e talvez não praticam por isso também, com certeza. As empresas, quando elas abrem, elas fazem o documento de nascimento, que é o contrato social. E ali tem uma série de previsões. Mas além do contrato social, existe acordo de sócios que tem validade legal, que não precisa estar dentro do contrato, porque o contrato social é o que vai ser mostrado no mercado depois. Mas tem acordo de sócios que nós podemos estabelecer legalmente, com registro na junta comercial, igualzinho o contrato social, e que é um assunto que é apenas interessante para nós, empresa. E que eu posso colocar no acordo de sócios. E desde coisas mais simples do mundo a coisas E muita complexas. gente não sabe, como por exemplo, as melhores regras de sucessão. Se um de nós falecermos na sociedade, como fica a sociedade? O contrato social ele traz uma previsão muito curta sobre isso. No acordo de sócio, a gente pode ampliar essa situação de uma maneira muito saudável, trazendo segurança para os dois lados. Sim, sim. Né? Então, a própria distribuição de resultados, enfim, todas essas coisas. Então, o acordo de sócios ele pode trazer muitas previsões que não estão no contrato social, mas quase ninguém conhece. Então, não se pratica por não conhecer. Mas chamando um colega, assessorando assim direitinho, ele é contato. O assunto se fala. Poxa, doutor, isso é muito, muito, muito importante, né? Bastante, bastante. Muito importante. Pode prevenir muita coisa, né? Não, sem dúvida. E agora a gente vai entrar no ponto das empresas familiares que eu já te perguntei, né? Mais de 90% Sim. é isso que são Sim. empresas familiares, né, doutor? Elas têm alguns desafios que empresas não familiares não têm, certo? Você pode exemplificar alguns deles? Como que é a tua Olha, experiência? inevitavelmente nas empresas familiares, a emoção entra no jogo. Muito. A parte emocional, familiar, ela participa do jogo sempre. Não tem como não participar. Daí a exigência de uma melhor regra de integridade, de compliance, de documentação, de governança. Porque uma coisa é você dirigir uma empresa sobre fortes emoções. Outra coisa é você dirigir uma empresa debaixo de uma governança corporativa. Uhum. São situações distintas. Ah, sim. Então, a empresa familiar, inevitavelmente, ela vai estar dotada de emoção. E não raras vezes de um pouco de vaidade. E a vaidade pode custar caro. Uhum. A vaidade pode afetar o caixa. Aliás, eu sempre falo para o pessoal o seguinte: você pode ter prejuízo, porque prejuízo não quebra uma empresa, mas o fluxo de caixa quebra.
E Sim. empresa familiar, fluxo de caixa é um negócio que tem que ser muito bem acompanhado, principalmente empresa familiar. Todos têm, mas a empresa familiar precisa. Até porque fazem muita confusão, né? Do gasto, do investimento que Sim. usa de um, de outro. É, o caixa é uma coisa comum, não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, empresa familiar, ela tem muita emoção, muita emoção. Claro, salvo algumas exceções, né? Mas ela tem muita emoção da família envolvida na história. E isso precisa ser tratado. E a vaidade também. Então, isso precisa ser tratado com técnica, né? Tem uma psicologia empresarial a ser utilizada, mostrando sempre qual é o objetivo final. Então, você acena, olha, o objetivo final é esse resultado, é essa empresa, é esse o futuro. Então, com esse objetivo final demonstrado, você consegue conduzir as pessoas de uma maneira mais facilitada. Doutor, eu ia te perguntar exatamente isso. Como que a ATC ajuda a implementar essa governança? Bom, personalizado sempre, né? Personalizado sempre. Primeiro deve-se fazer sempre um diagnóstico da empresa, de tudo que ela está fazendo. Como que vocês fazem esse diagnóstico, doutor? Vocês vão lá, sentam, escutam, ouvem, entendem, vê os Sempre tem que números. É começar assim. ouvindo, ouvindo. É uma imersão Ouça no bem, cliente. entra na empresa, ouça bem a empresa, os empresários. Aí sim, precisamos olhar documentação, né? Se produz uma fotografia à luz dos documentos e aí volta com os empresários, porque a gente não pode achar que por técnica nós vamos sempre saber mais. Não. Uhum. A empresa tem muita coisa na história dela que ela pode ser contada. E tem certas coisas que o documento pode mostrar uma coisa, mas a realidade pode ter sido um pouco diferente. Então, envolver a história da empresa e os documentos é o que faz parte do primeiro diagnóstico. Quando a gente sedimenta o diagnóstico e ele está realista com a situação, que todo mundo bate o olho e fala, realmente é isso mesmo, isso aí somos nós. Puxa, às vezes algum até fala, eu nem sabia, mas é isso mesmo, nós somos assim, tá tudo certo. Olha A só. partir de então, agora a gente planeja o que fazer. Então, o diagnóstico ele é importantíssimo Uhum. para poder entender qual é o cenário da empresa e também entender quais são as prioridades. Sim. Porque a implantação da governança, ela não pode ser uma receita. Você, ó, todas as empresas começam por A, B, C. Não. A gente tem que entender também as prioridades e a possibilidade financeira da empresa de investimento para tal, né? Então, Sim. tudo é personalizado, sempre. Poxa, legal, muito interessante. E muito nobre esse serviço também. Parabéns, doutor. Bacana, obrigado, obrigado. Doutor, qual que é a diferença de uma empresa familiar que prospera por várias gerações daquela que na próxima geração já não É, consegue continuar? existe um resultado quando as coisas acontecem de uma maneira correta, adequada, elas trazem um resultado não meramente financeiro. Claro que o financeiro é importante, né? A valorização do patrimônio, mas a valorização da marca, do nome, da história, da família, isso tem uma importância muito grande. Aliás, tem coisas que aí se valorizam que não se transfere em moeda, né? Então, a empresa que consegue fazer esse trabalho para se perpetuar, ela traz uma saúde para toda a família, sob o ponto de vista emocional, inclusive, traz segurança, é muito bom para o mercado, é muito bom para o país, é muito bom para a economia, é Uhum. bom para a arrecadação em todos os sentidos. Todos ganham. Sim, isso é muito interessante. Doutor, você falou agora recentemente que prejuízo não quebra uma empresa, Mas o mas fluxo de fluxo de caixa, sim. caixa Sim, quebra, né? quebra. Entrando um pouco nesse assunto, o planejamento tributário ele é visto como uma economia de impostos, Sim, certo? sim. Como que a ATC o vê? Então, como o fluxo de caixa ele é importante para a sobrevivência da empresa, muito mais do que se está tendo lucro ou prejuízo naquele momento, Uhum. é importante a gente cuidar daqueles itens que a gente sabe que todos os meses vai retirar valor do fluxo. Sim. Por exemplo, os tributos. Então, é um item que eu tenho que olhar, porque todos os meses nós vamos pagar alguns tributos dentro da companhia. Então, o planejamento tributário ajuda você a fazer isso de uma forma adequada, porém com economia. Porque há muitas situações que podem ser praticadas, e agora isso vai acontecer com a reforma tributária mais ainda, em que a gente precisa saber como fazer
Era muito comum, por exemplo, as empresas antigamente fazerem um contrato social com um objeto enorme, para dizer o seguinte: eu posso tudo. Só que Uhum. esse objeto enorme enquadrava a empresa em uma série de coisas que faziam os seus tributos serem mais caros. Hum. Não só o tributo, porque quando a gente fala de tributo, a gente tem que entender o seguinte: lá na folha de pagamento eu tenho tributos também. Sim, E a depender das minhas atividades, do que eu coloco no meu objeto social, eu crio certos quinais, que são códigos de sim, atividades sim. econômicas lá na Receita Federal, e que me enquadra num nível de pagamento de valores previdenciários, às vezes maiores do que eu precisaria, porque eu não pratico nada daquilo. Só que só para eu ter aquilo no meu objeto social, me fez pagar mais. Então, o planejamento tributário vai lá e fala: espera um pouquinho, isso aqui não precisa, enxuga. O efeito, você paga menos ali. E doutor, nesse caso, como é que é? Faz uma alteração nesse É, contrato, é isso? nesse exemplo prático que eu dei agora, uma alteração contratual vai ajudar, é o primeiro passo a resolver esse tipo de situação. Mas o planejamento tributário, ele permite avaliar desde a tua operação como um todo. A gente costuma fazer um trabalho em que você avalia toda a operação fiscal da empresa. Eu compro daqui, trago para cá e levo para lá. Será que essa é a minha melhor operação? A logística que eu estou praticando, armazenar para terceiros é algo importante, vale a pena tributariamente? Então tem todo um contexto na operação que deve ser olhado também. Poxa, isso é muito interessante, doutor. Você falando, pensando aqui, e tem aquela outra máxima, o número não mente, né? Não, Então, quando não. você levanta, você mostra para o cliente, fala, olha, tá aqui, você tá Por gastando isso a mais. necessidade de você ter uma contabilidade formal. Uhum. Não despreze isso. É necessário ter uma contabilidade formal, porque é por ela que a gente consegue validar qual é a real situação e saúde que a empresa está vivendo. Uhum. Doutor, também eu acho que está dentro do que você já explicou, mas assim, uma decisão tributária, ela pode afetar a gestão operacional, então. Com certeza, com certeza. A decisão tributária e operacional vão caminhar sempre juntas. E às vezes tem aquela síndrome de Gabriela que a turma tem por aí, né? Eu Uhum. nasci assim, você sempre é Você vive assim. assim, é. Ele sempre foi feito assim, meu pai fez assim, meu avô fez assim, assim, e é assim que a gente faz. Mas espera um pouquinho, pode ser que tenha algo melhor. Sempre foi feito assim, mas gastou mais, perdeu dinheiro aqui e Entende? ali, ganhou Então, menos, porque. pode ser que tenha algo melhor para ser feito, Uhum. né? Então, não custa olhar. O diagnóstico ele traz principalmente o olhar, porque na pior das hipóteses, ele vai validar que essa operação está ok. Exato. O que é bom. Entendeu? O que é bom. Olha, entre as opções que existem, você está fazendo a melhor. Que ótimo. Sim, Validei, ótimo. validei. Né? Então, eu estou fundamentando as minhas ações em cima de uma validação. Isso é excelente. Mas tem que olhar. Sim. Doutor, uma pergunta. Eu não sei, tem um tempo médio para quando uma empresa contata vocês, até vocês fazerem esse diagnóstico e apresentarem para a empresa esse cenário de como vai ser feita a assessoria? Não, varia muito do porte da empresa. Normalmente, as empresas, quando a gente senta para conversar, a gente vai estabelecer as prioridades dela. Então, algumas empresas estão claramente definidas quais são as suas prioridades. Outras entendem por prioridades algumas situações, por alguns receios, alguns medos. E quando você começa a conversar, você explica, começa a entender e a trazer à tona outras situações e às vezes muda a prioridade, né? Puxa, eu achei que eu precisava disso, mas na verdade isso aqui é Uhum. mais importante. Então, não existe um tempo médio pré-definido. O que existe é uma definição de prioridades já na largada, Ah, né? Então a tá. gente já larga sabendo aonde é que a gente tem que atuar, Uhum. né? O que que precisa ser feito, Poxa, que legal. é isso. Legal. Doutor, vamos lá. Outra coisa que eu acho muito bacana, já trabalhei muita multinacional e eu lembro que há mais de 20 anos, quando começou a se falar massificamente em compliance, né? No Sim. começo, o pessoal, tipo, compliance, você pensa numa sirene de polícia e você sendo um malfeitor, mas não é assim. Não, não é. Compliance é só para seguir a lei ou é algo maior, doutor? Não, o compliance, ele quer dizer estar de acordo. Está de acordo com o quê? Com um plano de integridade. No Brasil, a gente confunde muito, até pelas escritas da legislação, sobre o que é compliance e o que é integridade. Uhum. A gente confunde, mas tudo bem. Compliance é estar de acordo a um plano de integridade. Esse plano de integridade, ele determina quais são as normas do seu setor e as normas gerais
que nós precisamos nos adequar e as normas que nós criamos também dentro da empresa, como, por exemplo, nosso regulamento interno, Sim. tá? Políticas internas, etc. Então, estar dentro dessa integridade, participar desse momento de legalidade, é um conjunto de observações que o compliance te ajuda a trabalhar. Então, compliance é estar de acordo com o plano de integridade. E que plano de integridade é esse? Normas específicas do meu setor, mais as normas gerais que devem ser praticadas pelas empresas, pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade e assim por diante. Muito bem. E, doutor, como que um problema de compliance pode destruir uma reputação ou até uma empresa? Olha, principalmente reputação. O problema de compliance, ele pode afetar a reputação de uma empresa. Não sei se na mídia por esses dias, uma grande empresa viu uma das suas diretoras de uma área, né, importante, ela em um evento público, ela cometeu um ato de racismo. Só que ela é diretora da empresa, ela representa aquela empresa. O que aconteceu? A empresa, quando viu, imediatamente veio a público e se posicionou contra as nossas regras de compliance. Isso que ela fez, ela está sumariamente demitida por justa causa, para preservar o nome da empresa. Uhum. Então, o compliance, ele vai ajudar a manter a sua marca, que é o bom nome da empresa, inclusive, e que não tem objeto maior a ser resguardado. Eu posso guardar e resguardar o prédio, o carro, as máquinas, as pessoas? Sim. Mas principalmente eu preciso guardar o bom nome da empresa. Esse é o maior patrimônio que qualquer empresa pode ter. A sua marca, o seu nome. E o compliance ajuda a perpetuar essa guarda. Uhum. Com regras e com política. Tem empresas brasileiras, familiares inclusive, e tenho algumas que eu até cito de vez em quando, que eu acho extraordinário. Você entra no site deles, você vê lá as regras de compliance deles, as políticas, são maravilhosas. São maravilhosas. Tem uma empresa de eletrodoméstico aí, de uma senhora que é muito conhecida, muito bacana, muito legal. Eu acho fantásticas as regras de compliance deles. Sério. São muito boas, muito boas. E aquilo mostra um pouco o quanto aquela empresa está preocupada com o ser humano, com a sociedade, com o meio ambiente. Tudo isso faz parte da sua marca. Aqui você veio a esse momento da sociedade, né? Qual é a Uhum. sua missão, o seu propósito aqui? Porque não pode ser só dinheiro. Eu tenho Uhum, outras claro. coisas dentro de um propósito, né? Sim. Muito importantes e até maiores do que isso. E o compliance ajuda a resguardar essa marca para esse tipo de situação. Legal. Doutor, na assessoria, se a empresa não tem esse compliance desenvolvido, vocês apoiam e assessoram para criar o compliance, criar as Sim, regras? um dos trabalhos que a gente procura auxiliar os empresários é justamente a implantação de regras de compliance, Uhum. né? Tudo feito de uma maneira que a empresa possa ir assimilando. Por quê? A gente tem uma preocupação com a cultura organizacional da empresa Sim. e com a história que ela trouxe até ali. Então a ideia não nunca é chegar numa empresa, virar a página no dia seguinte e nascer uma nova empresa. Isso Ah, não pode sim. acontecer. A gente tem que ir trabalhando de uma forma programada que a empresa pode ir implementando suas regras e políticas sempre discutidas e tratadas com a alta direção. E que assim podem ser assimiladas e num espaço de tempo de um ano, no máximo, você tem um conjunto de compliance bem robusto dentro da empresa. Você pode seguir pelo resto da vida. Pode, no tempo, talvez fazer algum ajuste, Sim. alguma situação contemporânea, mas você vai usar essas regras para o resto da vida. Uma vez implementada, fica para sempre. E doutor, uma coisa muito legal de ouvir você falando sobre essa questão do compliance, porque a gente está desmistificando, né? Porque sempre, Sim, assim, via de regra, é problema, é a polícia interna, né? Isso. Mas não é. E são regras que, outra coisa que é muito importante, elas têm que ser claras para todos é. os funcionários, Eu né? Para eles atendi poderem aplicar. recentemente uma profissional de uma grande corporação que ela sofreu um assédio. E era uma profissional que seria muito bom a corporação não perder ela. Pelo gabarito, pelo conteúdo que ela tem.
Se a empresa não tivesse regras claras e compliance que foram acionadas nesse momento, e eu assisti ela nisso, a empresa teria perdido essa colaboradora e teria sido manchada a marca da empresa. Porque a empresa tinha regras claras e compliance, essa colaboradora, que eu assisti ela literalmente permaneceu na empresa porque ela se sentiu acolhida nas regras de compliance. A empresa perderia uma grande profissional e poderia ter uma mancha no seu nome. Sim. Mas nada disso aconteceu, porque ela tinha compliance. Poxa, E praticou. Que bom que foi colocado em prática Foi muito bom. da maneira correta, pela causa correta, né, doutor? Isso é muito importante. Muito bom, foi muito bom. Legal. Doutor Tertuliano, agora a gente já está começando a caminhar para a parte final do nosso episódio do Bitalk. E como o próprio nome do podcast diz, né? O B, eu quero pedir um lado B seu, doutor. Alguma coisa que não esteja atrelada à ATC, mas uma curiosidade sua, algo que você gosta, que você faz, que você fazia, que você pretende fazer. Conta um lado B seu pra gente, doutor Tertuliano. Um lado B do Alexandre, aliás, agora. O lado B do Alexandre é o seguinte, o Alexandre é um avô apaixonado. Eu tenho um neto apenas, meu primeiro neto, apaixonadíssimo por esse neto, você não faz ideia como eu sou apaixonado. Olha o brilho no olho, aumentou ainda, falou com muito amor de tudo, mas agora é família... algo assim, viver isso, eu sempre tive vontade de ser pai. Ser pai sempre foi para mim muito maravilhoso. Né? Eu tenho 2 filhas maravilhosas, né? Sou casado, tenho uma esposa fantástica, uma mulher maravilhosa. Meu casamento está perto de 30 anos. Oh, que legal, parabéns. Obrigado. Tenho uma esposa maravilhosa e 2 filhas assim esplêndidas. Mas ser avô é algo fenomenal, é sobrenatural esse tipo de coisa. E eu gosto muito de nadar, né? Então eu procuro nadar 3 vezes por semana. Legal. Faço meus horários dentro das minhas agendas, Sim. né? Mas gosto de nadar muito cedo, né? Normalmente umas 6 horas da manhã, mais ou menos, eu entro na piscina. Boa. Né? E aí nado 1 hora, mais ou menos, por dia. Gosto muito de nadar, acho que é um esporte que te ajuda a relaxar, exercita todo o corpo, respiração, uma série de coisas. Eu acho que ele é muito completo, é muito gostoso, né? Eu acho fantástico, doutor, porque na água, tá você e a água ali, você não entra com fone à prova d'água, tenho pra mim que não, né, pra nadar. Não entra com... Então, é você com você ali, trabalha o teu corpo todo, a natação é super completa, né? É completa. E gosto muito de ler. Gosto muito de ler livros que eu pego na mão. Nada contra o Kindle, mas... Nada contra, eu tenho muitas coisas assim guardadas, tá? Tem Sim. um universo aí. E no escritório a gente trabalha muito tecnologia nesse sentido. Ah, sim. Mas na vida pessoal, na minha cabeceira, eu sempre tenho algum livro, alguma coisa assim que eu gosto de folhear, gosto de ler. Muito bem. Então sou um avô apaixonado, nadador. Claro que eu não sou um nadador que pode contar comigo na próxima Olimpíada, não é isso? Ah, por que não? Mas gosto muito de nadar, acho muito legal, muito importante. Legal. Doutor, agora me ocorreu uma pergunta, eu preciso fazer essa, Por porque favor. você é avô e avós, vocês têm licença poética. Sim. Avô segue compliance? Como vô? Nossa, que pergunta é? Vocês têm direito a não Deixa eu seguir, falar, né? existe uma regra de compliance específica para avô. Tem um Eu estatuto. concordo. Eu fiz, e olha, e é uma verdade. É uma coisa assim muito fora. Eu fiz uma regra, eu fiz um estatuto, uma associação dos avós, quando meu neto nasceu, e coloquei as regras. Então eu sigo aquelas regras do estatuto. Então naquelas regras eu estou compliance. Você pode dar doce, pode tudo. Minha filha pode não concordar, mas naquelas regras eu estou compliance. Eu estou cumprindo integralmente aquele plano. Não, você está certíssimo, doutor. Eu falei porque a hora que você mencionou, eu não sabia que você era avô. Eu tenho um filho de 6 anos e eu falo assim, a minha mãe ou os pais da minha esposa, eles podem tudo. Meu, é vô e vó. Vô e vó pode, vocês têm licença poética para isso, não tem problema nenhum. Eu falei, eu precisava fazer essa pergunta porque vinha de encontro ainda ao compliance aí. Doutor, agora eu vou te pedir uma assinatura numa camiseta, que nem lá nos tempos de escola, que no final de ano a gente pedia para os amigos. Que bacana. Eu estou ficando muito feliz porque essa camiseta está começando a ficar cada vez mais cheia. Então, todos os entrevistados do Bitalk, eu peço, por gentileza, doutor, deixa eu segurar aqui para você.
Boa, muito Muito obrigado. bem. Muito obrigado. E, doutor, para a gente fechar agora, eu quero saber se você pudesse dar um conselho para aquele jovem Alexandre de alguns anos atrás, que depois de assumir todas as responsabilidades que assumiu, depois de começar a trabalhar muito jovem, que olhava para aquela vida ainda que tinha que levar, e hoje, esse homem feito, formado, que ajuda pessoas, ajuda empresas, ajuda famílias, contou um pouco da história hoje, um pouquinho, ainda a gente tem muita coisa para conversar. Se você pudesse dar um conselho pro Alexandre lá de trás, que conselho você daria? Quando você tem uma formação ética, uma educação assertiva para o lado do bem, não tenha medo de pôr em prática os seus sonhos. Porque a pessoa que tem essa boa formação não vai se formar sonhos ruins dentro dele. Então não tenha medo. Põe ele para frente. O Muito quanto bem, antes. muito bem, sensacional, ótimo conselho, hein, doutor? Quanto antes. Doutor, muito, muito, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer poder participar dessa aula que você deu aqui pra gente, da importância do direito empresarial preventivo, né, em Preventivo. todos os aspectos aí. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Quero agradecer a você também que nos ouviu, que nos assistiu. Eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais do Dr. Tertuliano para você tirar qualquer dúvida, para você poder trazer a sua empresa para um diagnóstico, para entender, enfim, para fazer tudo da melhor maneira. Muito obrigado por estar junto com a gente. Espero que você tenha curtido, assim como eu também gostei muito desse episódio. E até o próximo episódio do Bitalk Podcast. Valeu!